Acharam Gálatas capítulo 4? Aquelas piadinhas de pastor velho. É agora que o Fábio trocou as pilhas, eu posso falar 4 horas seguidas. Mas vocês viram depois que o Fábio ficou grávido, como ele está sensível? Né? E chegou e começou a chorar. Você vai, peraí, nem não entendi. Eu não fui tão rápido. Não acompanhei. Tudo bem? Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, eu vou ler o verso 19 e o 20. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Pai, te dou graças, eu te honro. Eu glorifico a ti, Deus, tu és santo, meu Deus, tu és a minha rocha, Pai. Dá-nos tua palavra, Deus, dá-nos teu caminho, dá-nos, ó Deus, a tua compreensão, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Que uns dias esse versículo vai fazer sentido para a Cárita, né? Esse negócio aí, até que por quem de novo sinto as dores do parto. A Cárita vai entender o que Paulo sentia, vocês que são mães já sabem. E é uma coisa interessante, porque as dores do parto é contraditório. É o que a filosofia chama de paradoxo. Porque ao mesmo tempo que é uma dor muito intensa e forte, desesperadora, é a dor da vida. Então é interessante como Deus usou algumas analogias, algumas figuras interessantes. Então, como é que algo tão desesperador é o anúncio da vida? Então, como algo tão assustador, né? Me lembro da Teresa, quando o Samuel foi nascer, ela teve as dores do parto normal e depois não deu normal e ela fez cesárea. E ela sempre gostava de dizer que ela sentiu as duas dores, a do parto normal e o do cesárea. Então, como algo tão contraditório, como uma dor tão intensa, Deus usa para anunciar a vida. E o que Paulo diz ele olha para a igreja de Gálatas e diz: meus filhinhos, vocês, irmãos aí da igreja, eu sinto as dores do parto acerca de vocês até que Cristo seja formado em vós. Interessantemente, recentemente temos falado que Cristo ele era o unigênito do Pai. E ele carregou esse título até o dia em que ele morreu, ressuscitou e salvou a igreja. Porque ele era o único filho de Deus. No momento em que ele ressuscita, ele vence a morte, ele deixa de ser o único filho de Deus e ele passa a ser o primeiro filho de Deus. E aí nós somos incluídos nesses filhos e ele passa a ser chamado de primogênito de Deus, não mais unigênito, mas primogênito, e nós, filhos de adoção. Então é incrível que desde o início parece que esta é a grande revelação da Bíblia para todo ser humano. Que Jesus Cristo é literalmente o nosso modelo, o nosso alvo, que literalmente Jesus Cristo é onde nós devemos chegar. Independentemente de quando Ele nos encontra, independentemente de quando Ele nos transforma, independente de quando Ele nos perdoa e coloca em nós o seu Espírito. Aliás, tudo isso são ferramentas, a salvação, o Espírito, os dons, são ferramentas que irão nos ajudar a ir até Ele, a chegar até Ele, a ser formado como Ele. Literalmente a nos transformar, não em Jesus Cristo. E eu acho essa química extremamente espetacular, porque veja bem, o que a Bíblia diz é que nós devemos ser transformados, até que Cristo seja formado em vós, até que nós sejamos transformados. Mas não em Jesus Cristo, porque Ele ocupa posto único, primogênito de Deus. Eu nunca serei primogênito de Deus, mas Ele é. Então, que cargas d'água devem ser formadas em nós para que a gente atinja
não uma condição de primogênito, mas de filho de Deus. Acho incrível isso, porque nós nascemos com essa cultura, com esse ranço medieval de que todo mundo é filho de Deus, e é tão dolorido quando a gente escuta, nem todos são filhos de Deus. Para ser filho de Deus eu preciso ter uma experiência viva, clara, com o Espírito Santo de Deus que me conduz a Jesus Cristo. O nascer de novo, tão incompreendido por Nicodemos, tão incompreendido pelo jovem rico, tão incompreendido por tantos homens e mulheres que passaram por igrejas ao decorrer desses 2000 anos de sua criação. Nós tão somente devemos nos transformar em filhos de Deus, ou seja, até que Cristo seja formado em nós, até que eu experimente Cristo de uma forma que eu me torne, ou que eu seja tornado, melhor dizendo, filho de Deus. É interessante que Cristo deve ser formado, até que Cristo seja formado em vós. Esse seja formado, ele dá uma semântica, ele dá uma impressão de que é algo que alguém faz em nós e não uma obra minha. E, incrivelmente, o que eu tenho pensado e crido é que eu jamais poderia ou teria condições ou capacidades de me tornar filho de Deus. Definitivamente, esta obra de Cristo ser formado em nós, até que Ele seja formado em nós, é uma obra externa, é uma obra que um outro ser faz em nós e não nós mesmos. É uma obra do Espírito Santo de Deus. É uma obra que só Jesus Cristo, por sua glória e sua obra, pode concretizar em nós, ou seja, nos tornar filhos de Deus. Paulo então escreve: eu estou aqui te ensinando a vocês, eu estou aqui sentindo as dores, eu estou aqui na expectativa de vê-los nascerem. E aí isso vem de uma forma incrível, esse processo de ser formado, esse processo de ser transformado em filho de Deus, esse processo de amadurecer. Paulo escreve ainda no 1 Coríntios, capítulo 13, verso 11, e de uma forma incrível esse versículo me acompanhou essa semana, e ele diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Porém, há uma metamorfose, porém, há um amadurecimento, porém, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Lembra quando Jesus olha para Nicodemos e diz assim: o primeiro passo é nascer de novo. Acho a cadência espetacular. Na maioria expressiva de nós outros seres humanos, nascidos debaixo do pecado, chegamos às igrejas e nós queremos e sabemos tudo menos o nascer de novo, o se fazer como criança, o ser transformado, o nascer do Espírito, o ser lavado pela água. Enfim, é uma obra de crescimento que Deus programou para cada um de nós, que começa no nascer de novo e, é claro, passa por ser menino. Acho poético quando Paulo fala: quando eu era menino, eu falava como menino. Sabe uma coisa interessante? Falava com alguém essa semana, um irmão da igreja, ele disse: mas eu só tenho 4 anos de igreja. Nas entrelinhas ele disse assim para mim: você tem que ter paciência comigo, eu ainda sou menino. E eu achei interessante porque costumeiramente a gente esquece desse processo de Paulo. E quantas vezes nós, como pastores, erramos. A pessoa chega na igreja ontem de ontem, e a gente já está com um cargo espiritual de diácono. Cara, bons tempos aquele, né, Suzana?
das igrejas tradicionais, em que para ser diácono você tinha que frequentar 20 anos na igreja primeiro. Agora não, com 2 meses já é diácono. Diácono para quê? Para tomar na cabeça, para apanhar de Satanás. Bons tempos aqueles que para ser professor de escola bíblica precisava ter 10 anos de igreja, ter lido a Bíblia não sei quantas vezes. Hoje, já chega e no outro dia se está faltando, já ganha o cargo. Para quê? Para tomar bolacha de Satanás, porque a gente esquece. E é interessante, você já ouviu esse texto com um tom de que ser menino é uma coisa ruim? Ou é uma coisa errada? Não, não é. Ora, criança precisa fazer coisa de criança. Paulo diz, me converti. E eu era como menino, eu falava como menino, e eu pensava como menino. Tem gente que leva 10, 15 anos de igreja para parar de pensar como ímpio. Tem gente que morre dentro da igreja sem parar de pensar como ímpio. É uma coisa incrível. Mas aí teve um processo de amadurecer. Para ser formado em Cristo, é um processo de amadurecer, de conhecer. Claro, tem hora na vida que a gente não tem tempo, e a gente tem que dar uns pulos e aprender mais rápido do que o processo. Mas uma coisa é fato: há um crescimento espiritual a ser feito, a ser executado. Há um mundo a ser conhecido, há um mundo a ser experimentado, há uma conversão a ser vivida, há um processo de amadurecimento em Cristo até que Ele seja formado em nós, e Ele precisa ser formado em nós. Interessante, começaram aí recentemente um curso do Ministério de Louvor, né? E como tudo em igreja, começa com muita gente, vai expelicando, desistindo. É extremamente normal. Porque quando bate assim, não, para ser do Ministério de Louvor tem que vir no culto. Uai, mas espera aí, tem que vir no culto. Espera aí, não entendi. Como assim, para ser do Ministério de Louvor tem que vir no culto? Uai, você vai cantar onde? Na praça? Mas você vai cantar onde? No chuveiro? Tá, entendi. Você quer ser do Ministério de Louvor para cantar no chuveiro. Entendi. Esse processo de amadurecer, ele vai peneirando. Ou ele nos ensina. Quando eu mudei para São Miguel do Araguaia, conheci um irmão lá. E há muitos anos atrás, antes de eu conhecer, ele tinha capotado no caminho do Araguaia e ele estava, o corpo dele era cheio de estilhaço do para-brisa da caminhonete velha que ele capotou. E ele, de vez em quando, ele mostrava assim, aparecia um carocinho, aí logo saiu o caquinho de vidro, anos depois. Porque a ciência diz que aquilo que o nosso organismo, que o corpo não absorve, ele expele. Não passei por isso com um caco de vidro, mas já passei com um pedaço de toco na canela, até hoje tem a marca. Brincando de pique-esconde no mato, bati no toco, ficou um pedacinho lá, inflamou, e depois de alguns dias saiu aquele pedacinho de toco no meio da inflamação. Sabe o que tem acontecido? A gente chega na igreja como menino, e é normal, gente. Precisamos começar a aceitar que criança é criança, seja ela física, seja ela espiritual, e até respeitar. Mas aí é o processo de amadurecimento. E lembra que Cristo disse que a igreja é o corpo? E lembra que eu disse que aquilo que o corpo não absorve, ele expele? E aí a gente resiste. O crescimento, a transformação. E nós somos expelidos do corpo, como aquele toquinho foi expelido da minha canela, como aqueles estilhaços de vidros
foram expelidos do corpo, são expelidos do corpo daquele irmão. A única forma de nós fazermos parte é entender que chega uma hora que não dá mais para agir como menino. É entender que chega uma hora que não dá mais para pensar como menino. É entender que chega uma hora que eu preciso me tornar homem. Paulo, em uma de suas outras cartas, diz de forma diferente. Chega um momento que a gente deve parar de tomar um leite espiritual e comer comida sólida. Enfrentar a vida assim como ela é. Eu acho interessante a vida como ela é. Sem a fantasia. Sem usar a imaginação demais para criar mundos perfeitos para nós mesmos. O crescimento em Cristo é o aprendizado de entender que a cruz mata, mas dá vida. O se tornar homem em Cristo é aprender que a dor do parto é terrível, mas anuncia vida. É entender que a renúncia é o único jeito, que se não cairmos em terra e morrermos, nós jamais daremos frutos. Passamos então pelo processo de amadurecer até que Cristo seja formado em nós. E o alvo é nunca estar estagnado. E aí o mesmo Paulo em Efésios diz, no capítulo 4, verso 13, esse crescimento de menino para homem vai se intensificando até que todos cheguemos à unidade da fé, no verso 13, do capítulo 4 de Efésios, ao conhecimento do Filho de Deus. Talvez seja uma das palavras mais belas da Bíblia. Ao conhecimento do Filho de Deus. Cara, eu não choro tanto quanto o Fábio, mas de vez em quando escorre uma lágrima, principalmente 5 da manhã, 4 da manhã. Quando eu entendo, quando eu me lembro, quando eu penso, quando eu medito que a maioria de vocês conhecem todos. E até alguns que eu não conheço, mas todos os meus defeitos dão conta de me acusar, mas não conhecem as benesses de Jesus Cristo. Percebe que as dores do parto, que a estatura, ou que Cristo seja formado, que deixar de ser menino, se tornar homem, tem um objetivo. O objetivo é que eu chegue à estatura do varão perfeito, e isso é para que eu tenha o conhecimento do Filho de Deus. Jesus Cristo, tudo aponta para Jesus Cristo. Tudo é Jesus Cristo. A vida não me proporcionou muitos momentos que eu podia dar birra. Nunca tive colo. Não fui uma criança que teve colo. Eu fui uma criança que aos 6 anos lavava as minhas meias. As minhas, falei errado. Eu só tinha um par, já contei isso para vocês? Só tinha um par de meia. Comecei para a escola. Aí, Vanilda, eu usava de segunda a sexta. Aí no sábado eu lavava. Aí desenvolvi uma neura. Um dia abri minha gaveta e constatei que eu tinha mais de 150 pares de meia. Para quem eu não uso? Mas eu ia no Mercado Brasil. Lembra quando o Mercado Brasil vendia roupa? Eu ia no Mercado Brasil comprar tomate, passar lá na seção de meia e comprar um par de meia. A psicanálise ajuda em tantas coisas. Né, Luzia? E aí eu descobri, simples e claro. E aí a vida me ensinou, aliás, Deus, por isso eu sou calvinista, e não nego, e jamais vou negar o calvinismo para que quem quer que seja fique na igreja, mesmo porque isso é uma opinião pessoal minha, desculpa, é uma opinião pessoal de Paulo, que eu peguei para mim, e aí eu creio que Deus, desde lá daqueles primeiros momentos, me ensinou que havia um alvo do conhecimento do Filho de Deus, e que não dava para ficar sentado. Sabe o que eu ouvi quando eu era pequeno? Diversas vezes, quem faz luxo apodrece o bucho.
Eu acho interessante as crianças. Isso aqui eu não como. Quando eu era pequeno era assim, tem isso, come? Não, então eu como. Fica sem. Porque quem faz luxo apodrece o bucho. Mas essa geração alfa, fraca, fragilizada, talvez não chegue ao conhecimento do Filho de Deus. Porque quando encontrar com a palavra dura de cair em terra e morrer, quando encontrar com a palavra dura, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, não vai dar conta. Seus filhos não vão dar conta. Seus filhos estão sendo criados para não ser de Jesus Cristo. Eles estão tentando se adequar ao mundo. Não sou contra nada, desde que até o nada não seja para me autoafirmar. Talvez você não entenda isso. Vou dar um exemplo claro. Não sou contra a criança pintar o cabelo. Um exemplo aleatório. Desde que isto não seja para autoafirmar a sua identidade, para ele se sentir bonito. Pode se pintar, porque ele quer vacaiar, porque ele quer zoar, porque ele tanto faz. Para o pleno conhecimento de Cristo, semana estava eu e o pastor falando mal. A gente fala mal de vocês. Especificamente, naquele momento, estávamos falando do Fábio. Aí eu falei assim, nossa, incrível, né? O Fábio, tudo que ele despertou. Aí o pastor disse assim, mas... Ele até errou um pouco. Ele disse assim, mas ele é como nós. Se relaciona bem com o pai e com a mãe. Eu falei, não, você. Eu sou um caso que superei isso. É diferente. Ou luto contra isso. Mas é interessante quando o indivíduo ele tem uma autoimagem boa, quando o indivíduo está centrado, quando o indivíduo consegue olhar para o espelho e se amar, como a relação dele com Deus é diferente. Como o processo adianta, como o conhecimento do Filho de Deus, porque já viu que é esse papo de pai, filho, pai, filho, primogênito, filhos, adoção, pai, tudo, é o tempo todo. Nos evangelhos e na Bíblia. Quando eu não lido bem com isso, eu não lido bem com essa estatura do varão perfeito. Mas o objetivo de Cristo ser formado em mim é que eu conheça o Filho de Deus, a homem perfeito, eu chegue a essa medida, a estatura completa de Cristo. E como disse anteriormente, não para que eu me torne Cristo, mas para que eu me torne filho de Deus. Ou seja, Cristo seja meu irmão mais velho, primogênito, mas eu seja filho de Deus, pelo amadurecimento de Cristo ser formado em mim. E eu acho interessante esse pensamento de Paulo, porque ele começa em Gálatas dizendo que Cristo seja formado em vocês. Ele passa por Coríntios dizendo, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, fazia coisas de menino, mas eu cresci. É possível crescer, é natural crescer. O natural é ficar uma vida inteira amarrado nos seus perrengues, isso é que não é natural. O que não é natural é passar uma vida inteira batendo cabeça. Ele chega em Efésios e diz, tá, e você vai crescer, porque o alvo de Deus é que todos cheguem à estatura do varão perfeito, seja igual ao seu irmão mais velho. Teve irmão mais velho? Tive uma experiência interessante com meu irmão mais velho, porque eu sou dos mais novos, então quer dizer, tipo assim, quando eu nasci, meu irmão mais velho tinha 20 anos, eu acho, ou mais, não sei, Luzia, eu acho que tinha uns 300 anos mais do que eu quando eu nasci, né? Eu sei que o Zé, meu irmão mais velho, quando eu nasci, ele já tinha uns 10 anos, então eu acho que nós somos 10 anos de diferença. Quando eu entendi por gente, ele já era militar. Quando eu entendi o que era irmão, casa, isso, quando eu tive o raciocínio, meu irmão mais velho era polícia. Sabe o que significa na vida de uma criança? A gente enfrenta quase todo mundo. Eu era herói da cidade. Uma vez ele me botou no camburão do jipe e nós fomos buscar piqui. Quando foi no outro dia na escola, no comentário que eu estava preso. Porque me viram passando no camburão do jipe da polícia, no pretinho branquinho.
Mas nós tínhamos ido lá no meu avô buscar piqui no caso da polícia. Antigamente se fazia isso. Então a gente era semi-autoridade, seu irmão da polícia. Eu acho que a Sara Súria vai ser mais ou menos assim: eu sou filha da polícia. Sou filho do prefeito, não, mas sou filho da polícia. Mexe. Vai mexer? É mais ou menos isso que Cristo quer que a gente chegue a um ponto de entender que nosso irmão mais velho é Jesus Cristo. Cara, você já falou para o Satanás assim, fica esperto comigo, que o meu irmão mais velho é Jesus Cristo. E ele já te deu umas salvas. Então não mexe muito comigo, não, porque ele pode zangar. Contrapartida, pastor velho lá do seminário dizia o seguinte: sabe o ímpio da igreja? Sabe o ímpio da igreja? Aquela pessoa que tem 200 anos aqui na igreja, mas nunca se converteu? Ímpio. Sabe a música sertaneja, Claudirei, do tempo que a gente bebia pinga e escutava? Que não é filho de Deus, é filho do capeta. Isso aí é mais pura verdade. Se não é filho de Deus, é filho do capeta. Aí o pastor velho no seminário dizia o seguinte: Rony, você chegou lá na igreja, irmãozinho é ímpio, não mexe com ele não. Porque o pai dele é Satanás. E ninguém gosta que mexe com seus filhos. Mas pastor não tem juiz, né, Jonathan? Fica dando rala em quem não é crente só porque está dentro da igreja. É claro que vai tomar na cara. É claro que o pai dele vai investir em você. É claro que o pai do elemento vai rosnar para você. Ora, nenhum pai gosta de que mexa com seus filhos. Satanás não é diferente. Mas nós que somos filhos de Deus, vamos chegar ao alvo. Esse crescimento, esse Cristo ser formado é para que a gente complete a boa obra de Deus em Cristo Jesus sobre nossas vidas. Para terminar, Paulo diz assim: sabe para que tudo isso? Eu acho interessante, Paulo. Eu vou falar sem ler o versículo para ver se vocês sabem. Quem souber o versículo vai ganhar o pirulito. Não, esquina ali tem. Tudo isto é para que a gente viva uma coisa tão difícil nesse tempo chamado verdade. No caminho da verdade. Acho interessante. Como vocês não vão ler, adivinhar o versículo, eu vou ler. Efésios, também no capítulo 4, no verso, logo na sequência, no verso 14 e 15. Alguém sabe de cor? Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Pensou nisso já? Já pensou nisso, Leandro, que o alvo de Deus é que você não seja mais um homem inconstante? Era bonitinho 10 anos atrás ver você dando bobeira, mas hoje perdeu a graça. Estava falando isso hoje no 5º ano C. Em janeiro eu ria disso, agora não dá. Se vocês não contaram, eu contei, porque professor não gosta de aluno, gosta do salário de férias e de feriado. Eu contei. Faltam 26 dias para acabar o ano letivo. Eu nunca mais vou ver vocês. Glória a Deus. Aí o menino falou assim: aleluia, Jesus. Meu ímpiozinho de estimação da Assembleia. Ele olhou na minha cara e falou assim: aleluia, Jesus. Eu falei assim: glória a Deus, irmão. 26 dias letivos. E você vai acordar no 6º ano, querido. Falei para ele. Você vai acordar no 6º ano. 10 professores, inglês, matemática para valer, equação. E você vai olhar e dizer assim: eu era feliz com o Tijolo no 5º ano e não sabia. Então, em janeiro, eu dava para rir disso aí, mas agora não dá mais não. Nós não temos mais tempo. É isso, Leandro. Nós não temos mais tempo de rir das coisas de menino inconstante. Não cola mais. Cara, 10 anos. Aquilo ali foi contra vocês. É, irmã Alice? 30 anos de igreja? Então tem coisa que não rola mais não. Ciúme? Não rola mais não. Chilique? Depois de 30 anos inconstante? Não!
A obra de Deus foi justamente para que isso não ocorresse. Veja bem, para que vivamos a verdade da palavra, para que não sejamos mais meninos inconstantes. É por isso que Deus está formando Cristo em cada um de vocês, em nós. Para que nós não sejamos mais levados em roda por todo o vento de doutrina. Sabe qual foi a grande obra que Deus fez na minha vida nos últimos 3 anos? Aprender a ficar calado. Você viu? Não, me manda, né? Tem uma pessoa que me manda vídeo de um pastor aí todos os dias no direct do Instagram. No Face eu já bloqueei essa pessoa. No Instagram, não é de Goianésia ela não. No Instagram, não sei nem como é que bloqueia, mas o que eu posso dizer é que eu nunca vi nenhum. Cara, meu Deus, se você não sabe quantos anos você tem de igreja, vai ali no cartaz e olha. Na boa, tem coisa que não está mais dando liga, não está mais engraçado. Já era para ter parado de ser criança há muito tempo. Já era para ter parado de ser levado por toda roda de vento de doutrina, todo engano há muito tempo. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Cristo deve ser formado em você para que você pare de infantilidade. Perceberam que todos os textos tacam o ser humano de... Fui criança, mas agora sou homem. Seja formado em vós. Cresça para o crescimento da estatura do varão perfeito. E agora novamente, antes, no verso 15, seguindo a verdade em amor. Está difícil seguir a verdade? Sabe uma coisa interessante na psicanálise? Tem uma disciplina lá que trata sobre quando é que o psicanalista deve suspender o tratamento. Isso serve para todas as psicos. Psiquiatra, o psicólogo, o psicanalista. Quando o profissional da psico entende que o indivíduo está pagando pela sua companhia, ele não quer crescimento, ele não vai mudar, ele não quer deliberadamente. Ele só está carente, ele está pagando alguém para concordar com ele. Aí nesse momento você encaminha ele para um outro profissional para ver se dá liga. Na igreja a gente não faz isso, são vocês mesmos que fazem. Vai para outro profissional para ver se dá liga. Consegue entender que o reino de Deus está dentro de vós? O próprio Jesus disse que se você não encontrar esse Jesus que te transforma dentro de você, o externo é só companhia, só grupo social. O reino de Deus está dentro de cada um. É aqui que eu encontro Jesus. E eu encontro Jesus seguindo a verdade. E aí, quando eu sigo a verdade, crescemos em tudo naquele que é a cabeça. Ou seja, Cristo. Ou seja, tudo, absolutamente tudo, aponta para Jesus. Você vai casar para se sentir amado? Está no inferno e vai separar. Você vai ter filho para se sentir amado? Está no inferno e eles vão te abandonar. Não é por aí. Você vem na igreja para se sentir amado? Você está no inferno e não vai se sentir. Tudo aponta para Jesus Cristo. E se eu olhar para Jesus Cristo, dificilmente vou ouvir outra palavra a não ser cresça, levanta, anda, não se entregue, seja forte, cresça, deixa das coisas de criança, caia em terra e morra para dar frutos. Não enterre o seu talento. Essa semana na leitura,
de Lucas, reli o texto da minha conversão da mulher hemorrágica. Cara, eu acho incrível. Dele saiu virtude. É necessário crescermos, amadurecer, deixar de ser criança, encontrar Cristo. É Ele. E enquanto Ele não for suficiente, dessa semana acho que mandei para o Vinícius essa canção e ele não ouviu. Se Ele não for o primeiro, se Cristo não for o primeiro, não vai rolar na sua vida. Isso aqui é balela. Igreja é balela, tudo é balela. Se Cristo não for o primeiro, tem que ser igual a ninguém. Não tem que me mesclar com o mundo. Não tem que ser igual aos ímpios. Não tem que ser legal. Não tem que ser descolado. Aliás, como de parafraseando o Cris, que tem que ser descolado é ser o couro da peia que Deus precisa te dar. Para ver se cresça. Para ver se toma brilho. Para ver se encontra o verdadeiro caminho. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Porque afinal, você está num liquidificador. E toda a rotação desse liquidificador só tem um objetivo: transformar você em filho de Deus. Encerro com a ilustração mais imunda que eu consegui me lembrar. É igual injeção na bunda. Enquanto mais você resistir, mais vai doer. Com Cristo é assim. Enquanto mais você resistir, mais vai doer. Porque o alvo é simples e claro. Que você seja formado em Cristo Jesus, ou que Cristo seja formado em você. Que você cresça, que você chegue a homem, estatura do varão perfeito, que você deixe de ser menino, que você cresça em tudo e deixe de ser levado por qualquer imbecil que fale em nome de Deus nessa sociedade corrompida, vendida que nós estamos. Que Cristo seja formado em vós. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a Ti. Eu amo a Tua palavra, Pai. Deus, Tua palavra é vida, Tua palavra, Deus, é vida para aqueles que a encontram e é morte para aqueles que não a encontram. Não me envergonhe do Teu Evangelho, ele é poder. Deus, toma o nosso coração, toma a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que cada um cresça em Ti. Cresça, Deus, no conhecimento do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nome de Jesus.